Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Daniel Atalaia, diretamente do Instituto Estive. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação extravagante de tortura, a Lei 9455/97. Vamos lá então? Tá aqui, ó, professor Daniel Atalaia, professor Daniel Atalaia para vocês. Já tá aqui, ó, o meu Instagram e o meu telefone, qualquer dúvida você pode entrar em contato, tá bom? E vamos lá. Olha só, pessoal, a base normativa, ou seja, onde ela se encontra no ordenamento jurídico? Artigo 5º da sua Constituição Federal. Lá fala o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e os executores, e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Mais claramente, a Lei 9455/97. Pessoal, agora, eu tenho que contar uma história para vocês antes. Olha só, a Constituição Federal, ela é de 1988, só que a Lei de Tortura, ela é a Lei 9455/97. Ou seja, entre o ano de 1988 e o ano de 1997, a Constituição já falava que a tortura seria um crime equiparado ao hediondo, mas ela não falou o que era a tortura propriamente. Ela não especificou, a tortura é esse ato. Ela não falou isso. Então vem comigo. Entre esse período de 88 e 97 não havia tortura? Exatamente. A Constituição ela fala que será equiparado ao hediondo, mas ela não fala qual é a tortura. Então, o que isso quer dizer? Quando a Constituição tratou sobre a hediondez, colocou como um crime hediondo, ela mandou que o legislador criasse uma lei. Então, em 97, o Congresso Nacional foi lá e assim criou a Lei de Tortura. Beleza? O nome disso aí, ó, tá aqui para vocês já, ó. É o Mandado Constitucional de Criminalização. Beleza? Entre 88 e 97, aquele sujeito que constrangeu alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ele não incorreu em tortura, porque essa lei ainda não existia. Mas o legislador, ou melhor, o constituinte já previu que seria um crime equiparado a hediondo, assim como o tráfico e o terrorismo. Beleza? Olha aqui, ó, esse aqui, ó, é o artigo 1º da sua lei. Constranger alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Pessoal, aqui já começa a primeira parte do seu estudo quanto à lei. Muitas pessoas pensam que a tortura tem que ser física. Isso é um mito. Olha aqui, ó, tortura mental também cabe. Beleza? Pessoal, dica que eu dou para vocês. Tortura, fim específico. Professor, como assim ela exige um fim específico? Você não pode praticar um ato e você imaginar que ele é tortura apenas pela prática daquele ato. Você tem que ter um fim. Você tem que querer uma confissão, uma tortura para castigar alguém. Ela exige uma finalidade específica. Vem comigo aqui, ó. Olha só, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou ainda de uma terceira pessoa. Já assistiram Tropa de Elite, aquele filme? É o que acontece lá. O Capitão Nascimento chega lá no baiano lá, chega lá no sujeito lá e fala o seguinte: cadê o baiano? Pá, cadê o baiano? Pá, outro tapa. Pessoal, aquilo ali é tortura. Ele constrangeu alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E o que ele queria lá, ó? Informação. É o chamado cadê o baiano? Aí a pergunta que eu faço é: e se ele não falar? Se ele resistir a essa ação do Capitão Nascimento lá, já é um crime consumado? Sim, pessoal, sim. Por quê? Aqui não necessita da efetiva declaração, da efetiva confissão da vítima. Aqui, se você pegou o sujeito, já constrangeu com emprego de violência, com emprego de grave ameaça e solicitou dele uma resposta, configurou a lei de tortura. Beleza? Então aqui, ó, primeiro ponto vencido. Qual o tempinho de pena, ó? 2 a 8 anos de reclusão, ou seja, regime inicial fechado. Vem comigo aqui agora. O item B aqui, ó, para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa. Essa aqui, pessoal, é a chamada, ó, tortura-crime. Tortura-crime. Pessoal, as penas da tortura de forma geral são essas, tá? De 2 a 8 anos de reclusão. Não importa, agora no começo pra gente aqui, qual for a tortura. A gente vai ver daqui a pouco, tem alguns casos que são diferentes, mas por enquanto você tem que saber que essas duas aqui, ó, a tortura-crime e a tortura-confissão, a tortura-prova, ela tem uma pena aí de 2 a 8 anos de reclusão, beleza? Daniel, você já falou aí sobre a tortura-prova ou confissão e sobre a tortura-crime. Mas você não falou ainda quem é que comete esses crimes. Pessoal, a tortura não exige qualidade. Não exige qualidade especial do sujeito ativo. Ou seja, é um crime praticado por qualquer pessoa. Precisa ser policial? Não. Precisa ser um agente público? Também não. Pode ser o seu pai? Pode. Mas pode ser um amigo? Pode também. Pode ser qualquer pessoa, pessoal. Não importa, tá bom? Desde que seja o quê? Tortura. Beleza? Olha aqui o item número C. Desculpa, o item letra C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Pessoal, tô cantando a pedra aqui pra vocês, hein? Sabe o que sua prova vai fazer? Ela vai colocar aqui, ó, em razão de opção sexual. Pessoal, isso não pode, tá? Sabe aquele seu amigo que tem um jeito mais delicado, que ele gosta de pessoas do mesmo sexo? Pessoal, se você constrangê-lo mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, isso não é tortura, tá? Não pode fazer isso, claro, a gente sabe que não pode, mas isso não é tortura, tá ok? E a sua prova vai colocar isso aí como se fosse tortura, mas você que tá caveirado não vai cair nessa, né? Olha aqui, ó, tem que ser em razão da raça ou de religião. O seu vizinho lá, o dia todo tocando tambor, você ouvindo aquela, porra, e você fala, caramba, vou ter que ir lá, vou ter que constranger ele, com violência, com grave ameaça, o que eu faço? Se você fizer isso, tortura, 2 a 8 anos de reclusão. E ainda, ó, tortura, preconceito, não pode, beleza? Pessoal, vencemos aqui as 3 primeiras formas de tortura, mas não acabou ainda, beleza? Passar logo uma borracha aqui, que eu vou anotar aqui alguns pontos que eu gostaria muito que vocês colocassem aí, no caderninho de vocês. Vamos lá, olha aqui, ó. Sujeito ativo. Qualquer pessoa. Sujeito passivo. A regra, tá, pessoal? Qualquer pessoa. Beleza? Mas o que você tem que fazer? Aqui, ó, mais uma vez, ó, violência, grave, ameaça. E tem que resultar em quê? Sofrimento físico ou mental. Agora, mais uma vez, continuando aqui, olha só. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Olha aqui, pessoal. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. É o que já está aqui, ó, no artigo 1º. A intenso. Pessoal, grifa esse intenso aí no seu material. Por quê? Se não houver a palavra intenso, a questão vai estar errada. Tem que ser intenso sofrimento físico ou intenso sofrimento mental. Beleza? Aqui, pessoal, você tem que ter atenção redobrada, porque se o examinador da sua prova colocar que alguém submeteu sob sua guarda, poder ou autoridade e não coloca a palavra intenso, a questão está errada, não é tortura, beleza? E olha aqui, ó, qual que é a finalidade? Forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Sabe o que acontece aqui? É aquele camarada que ele tem um poder, tem uma autoridade sobre você. Ou sobre a vítima, sobre o torturado, né? A babá, a mãe. E o que ele faz? Pega o sujeito, a vítima, mostra que tem poder, mostra que tem autoridade sobre ela. A babá, por exemplo, a mãe da criança sai, ela pega aquela criança lá e aí a criança tá comendo lá e deixa cair a comida. Ela fica indignada com aquela situação e quando ela ficou indignada, o que ela faz? Coloca a criança de joelho no milho. Só que ela colocou lá por 3 horas seguidas. O joelho da criança saiu de lá sangrando. Olha aqui, ó.
ela tinha aqui o poder ou autoridade sobre essa criança? Com certeza. Então aqui, ó, a babá, ela tem poder ou autoridade. E o que ela fez? Submeteu lá a criancinha, ó, a intenso sofrimento físico ou intenso sofrimento mental. Nesse caso foi físico. Nesse caso foi físico. E foi como forma de quê? Aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Olha aqui o nome dela, ó. Tortura, castigo, 2 a 8 anos de reclusão. Pessoal, agora presta atenção. Eu falei pra vocês que, em regra, a lei de tortura, ela não prevê um sujeito ativo especial. Qualquer pessoa pode. Agora, esse item aqui não, tá? Esse item aqui você vai anotar no seu material. Aqui, ó, é o chamado crime próprio. Ué, então quem é que pratica esse crime? Quem possui autoridade ou guarda. Beleza? Não esquece isso daí, tá? Aqui, na tortura, castigo exige da pessoa uma qualidade especial. Ela tem que ter sobre o seu castigado, sobre o seu torturado, autoridade ou guarda. Beleza? Mais o item vencido aqui pra gente. Agora, olha aqui, ó. Conduta equiparada. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Repare que aqui ele não falou intenso, não tem o intenso. Por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Não previsto em lei. Ou não resultante de medida legal. Pessoal, olha só o exemplo aqui, ó. Tá aqui, esse aqui, ó, é o agente prisional. E o que ele faz? Pega lá o preso, coloca no pátio e tá, ó, chovendo. Pessoal, pode deixar o preso na chuva? Para a lei, não, isso aí é tortura, tá? Então o que acontece? Geralmente esse crime aqui ele é cometido por agentes do Estado. Pega lá o camarada que está preso ou está cumprindo uma medida de segurança e coloca ele em uma situação não prevista em lei, não resultante de medida legal, que caiba ao sofrimento físico ou sofrimento mental. Beleza? Olha aqui, pessoal, mais uma forma de tortura aqui, ó. Aquele que se omite, ou seja, o que você já imagina? Que aqui decorre da omissão de um ato omissivo. Em face dessas condutas, quando tinha o dever, pessoal, grifa que o sujeito tem o dever de evitá-la ou de apurá-las. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Olha só, pessoal. Então aqui, ó, qual que é a regra geral? 2 a 8 anos de reclusão. Agora, a tortura omissiva, você tem que colocar o que aqui, ó? O que você tem que imaginar? A tortura omissiva, ela tem uma pena mais branda. Ela vai de 1 a 4 anos de detenção. E olha só, pessoal, quem é que incorre na tortura omissiva? Aqui, ó, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-las, aquele. Ou seja, você tem o dever de apurar? Você tem o dever de evitar aquilo? E você não fez? Opa, peraí, que crime é esse? Tortura omissiva. Beleza? Olha aqui, pessoal, a tortura, ela admite também formas, ó, qualificadas, qualificadoras da tortura. Pessoal, qual que é a diferença entre uma qualificadora e uma majorante? Vou colocar para vocês aqui, ó. A qualificadora, ela traz uma nova pena. Nova pena. Opa, não saiu aqui. Nova pena. Agora, a majorante não. A majorante, ela aumenta uma fração de pena. Por exemplo, quando a letra da lei fala o seguinte para você, olha, você cometeu o crime aqui de tortura. Se você cometeu a tortura, 2 a 8 anos. Só que se você cometer ela na função de agente público, você tem lá uma majorante de 1/6 a 1/3. Só que se resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, você tem uma nova pena, que está aí, ó, de 4 a 10 anos. Olha a diferença. Aqui você aumentou uma fração de pena. Vou até trocar a cor da caneta aqui para vocês não confundirem as coisas, tá?
Olha aqui, ó, você aumentou uma fração de pena. Aumentou uma fração de pena, opa, é majorante. Você trouxe uma nova pena, qualificadora. Deu para entender aí? Então volta comigo. Olha aqui, ó. Se resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Pessoal, nova pena, majora ou qualifica? E aí? Majora, qualifica? Opa. Majora, qualifica, o que acontece? Qualifica, né? Nova pena qualifica. E olha aqui, ó. Se resulta a morte, 8 a 16 anos. Agora eu te pergunto. Você cometeu a tortura, o sujeito morreu, o torturado, né? Morreu. E você vai sentar no banco dos réus pensando, com menos de 8 anos eu não saio daqui hoje. E aí? Vai praticar tortura, sim ou não? Melhor não, né? Imagina você sentar no banco dos réus já pensando, com menos de 8 anos eu não saio daqui. Lascou, né? Então vem comigo. Olha só. 2 a 8. Comum é a tortura comum. 1 a 4 anos, OBS, tá? Reclusão aqui, tá? 1 a 4 anos aqui, ó, é a tortura omissiva de detenção. E aqui ainda, ó, as suas formas qualificadas. 4 a 10 anos. Se resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Professor, eu não sei o que é uma lesão corporal grave, eu não sei o que é uma lesão corporal gravíssima. Como é que eu faço? Olha aqui, ó. Artigo 129 do Código Penal. Você vai lá e vai verificar o que é uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, culposa, seguida de morte. Beleza? E olha aqui, ó. A morte. 8 a 16 anos. Belezinha até aqui? Agora, professor, eu tô com uma dúvida aqui. O camarada morreu e eu torturei ele. A pergunta que eu faço é, como é que eu sei se eu vou responder pelo artigo 121 do Código Penal, que trata sobre o homicídio, ou então como é que eu vou saber se eu vou responder pela 9455, que é a tortura? Pessoal, você tem que ver a intenção do camarada, tá? Se aqui, ó, o crime vai se dividir em dois momentos, o primeiro e o segundo. Se no primeiro momento ele queria a morte, mas para alcançar a morte ele usou da tortura, é o artigo 121 na sua forma qualificada. Agora, se no primeiro momento ele queria apenas torturar o sujeito, só que dessa tortura resultou em morte, ele responde pela Lei 9455. Então o que você tem que pensar? Qual que é a intenção do camarada? Ele quer torturar ou ele quer matar? Se ele quer torturar e resulta na morte, é o que a gente chama de crime pré-ter-doloso. O que é um crime pré-ter-doloso? Você tem um dolo no antecedente e você possui culpa no consequente, ou seja, no resultado. Pessoal, isso aqui tem que estar no seu caderno, tem que estar no seu material de estudo. Você não pode ir para a sua prova sem saber as formas básicas, né, de tortura, as suas formas qualificadas. Não pode ir. Então anota aí, ó, que essa modalidade aqui, ó, ou seja, a qualificada é um crime pré-ter-doloso, beleza? Agora aqui, ó, majorantes da tortura. Mais uma vez, o que é a majorante? Você aumenta uma fração de pena. Nesse caso aqui, ó, é de 1/6 até 1/3. Por exemplo, o camarada cometeu lá um crime de tortura e a pena dele vai ser majorada de 1/6 a 1/3. O que o juiz tem que fazer? Ele vai pegar aquela pena base, 2 a 8 anos, e dela vai aumentar 1/6 até 1/3. Mas, Daniel, como é que o juiz vai escolher? Se ele dá 1/6, que é a menor fração, ou se ele dá 1/3, que é a maior fração? Pessoal, ele vai verificar ali as condições em que ocorreu o crime, se ele chegou muito perto do resultado, se ele não chegou, se ele usou aqueles meios de fato que ensejam a maior responsabilidade penal ou não, beleza? O juiz, ele tem aqui, ó, nessa margem aqui, ele fica flutuando entre 1/6 e 1/3, ele vai escolher o que ele acha melhor, beleza? Olha aqui, ó, 3 são as nossas majorantes. Se o crime é cometido por um agente público, é você. Aqui, ó, policial civil, policial militar, você é um PRF, você é um policial federal. Agora, é só o policial que comete a tortura?
Pessoal, vamos lá. Claro que não. Qualquer pessoa comete a tortura. Qualquer pessoa. A regra, né? Claro, qualquer pessoa. Mas esses camaradas aqui, ó, eles são agentes públicos. Então ele não vai responder da mesma forma que uma pessoa comum. Ele responde lá pela tortura, só que agora com a majorante de 1/6 até 1/3, beleza? A pergunta que eu faço é, precisa ser policial? Tem que ser policial? Ou um bombeiro militar também entra? E aí, sim ou não? Outra pergunta, um Detran. Opa, saiu um P aqui, né? Um Detran, entra ou não? Sim, pessoal, tanto bombeiro, Detran, um professor da rede pública. Pessoal, se for agente público, vai incorrer aqui, ó. Daniel, mas agora me responde, como é que eu vou saber se o camarada é agente público ou não? Vem comigo. Agente público é aquele camarada que, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Então, peraí, eu sou um mesário, um agente público do Estado, mas eu sou transitório, porque daqui a pouco a eleição vai acabar. Eu não estou recebendo, eu não tenho remuneração. Eu sou considerado um agente público? Sim, tá bom? Se você cometer uma tortura sob essa condição, imagina, meu camarada, vai responder lá pela sua torturinha, 2 a 8 anos, com o agravo de pena, com a majorante da tortura. Beleza? E olha só, pessoal, essa daqui você não pode deixar de estar grifado, estar anotado no seu caderno, sabe por quê? Porque ela é uma das mais recorrentes em prova. E o que que seu examinador vai fazer? Ele sabe que você tem uma noção, mas ele não sabe se você tem a certeza se é uma majorante ou se é uma qualificadora. Então o que que ele faz com você? Ele troca a majorante por uma qualificadora. Mas você não vai cair nessa, né? Agora você já está caveirado, não vai cair mais nessa. Vem comigo aqui, ó. Agora, aqui, ó, é uma característica do sujeito ativo. Aqui é uma característica do sujeito passivo. É sobre quem recai a conduta criminosa. Olha aqui, ó. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Pessoal, cometeu aí a tortura contra algum desses aí, pessoal, tenha certeza, tá? Sua pena será majorada, beleza? Aqui existe uma qualidade especial do sujeito passivo. Professor, essa deficiência tem que ser física ou mental? Olha só, a lei não define, tá? Ela fala apenas deficiência, beleza? Você que está fazendo aí prova para agente, para escrivão, você tem que saber de cabeça as majorantes da tortura, não se esqueça. E olha aqui, ó, se o crime é cometido mediante sequestro, olha aqui, ó, já vencemos o item número 1, número 2 e número 3. Você já sabe quais são as qualificadoras da tortura, já sabe quais são as majorantes da tortura, já sabe o que é cada tortura, como é que a doutrina chama eles. E a gente agora vai fazer algumas questões, né? Só uma observação aqui, ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. E a interdição para o seu, para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pessoal, escuta o que eu estou falando. Parou, deixa o lápis em cima aí da sua mesa, deixa a caneta em cima da sua mesa aí e presta atenção. Você, na sua prova, você vai encontrar esse item aqui. Você vai encontrar, estou afirmando, você vai encontrar. E quando você encontrar, você já vai direto. Deixa eu ver esse prazo aqui. Porque a sua banca, ela vai colocar aqui, ó, pelo triplo, ela vai colocar pelo mesmo prazo. E adivinha? Tá errado, não caia nessa pegadinha. É pelo dobro do prazo da pena aplicado. Professor, não entendi. Tem como você me dar um exemplo? Claro que tem, olha só. Presta atenção aqui comigo. Vamos supor que o juiz te deu aqui uma pena de 5 anos. Você incorreu em tortura, pegou 5 anos de pena. Então o que você faz? Multiplica por 2. E esse prazo aqui, ó, é aquele prazo que você não vai mais poder assumir aquele mesmo cargo público onde você está. Por exemplo, policial civil pegou esses 5 anos aqui de pena. E aí o que o juiz tem que fazer? 10 aninhos sem assumir aí o cargo policial outra vez. Beleza? Mais uma vez, cargo, função ou emprego público. E a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ainda que transitoriamente sem remuneração, seja aquele agente. Belezinha? Olha só, pessoal, agora eu trouxe aqui para vocês algumas questões. Vamos fazer um acordo aqui, eu e você? Pausa essa tela agora e faz o seguinte. Responde essas duas questões e aí eu corrijo para vocês. Vai lá, pausa aí. Vamos voltar aqui. Olha só,
Delegado de polícia, hein, meu amigo? Aqui não é qualquer cargo, não. É um delegado de polícia. Da onde? Sergipe. Recente a questão aí, ó, 2018, da sua banca amada, CESP. Olha só. Situação hipotética. Um cidadão penalmente imputável, com emprego de extrema violência, submeteu pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental, motivado unicamente por discriminação à orientação sexual da vítima. Pessoal, vamos grifar aqui, ó, essa informação que ela é muito importante. Ó. Ele foi motivado unicamente por discriminação à orientação sexual da vítima. Pessoal, o que eu falei para vocês lá atrás? Eu falei que a sua prova ia tentar te enganar, não falei? Ela vai colocar aqui, ó, orientação sexual e vai afirmar que isso aqui, ó, é uma tortura, preconceito. Falei ou não falei? Falei. Mas eu também falei que você não ia sair daqui sem saber, não é? Você tá caveirado. Pessoal, vamos lá. Nessa situação é incabível o enquadramento da conduta do autor no crime de tortura em razão da discriminação que motivou a violência. Pessoal, certíssimo item, certo? Não cabe a tortura quando o motivo é orientação sexual da vítima. Eu até falei, aquele seu amigo que tem um jeito mais delicado e tal. Pessoal, não tem nada a ver, tá? Orientação sexual, ela não vai incorrer na lei de tortura, beleza? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Analista do STJ da mesma banca, CESP. A condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício por prazo igual ao da pena aplicada? E aí, certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Prazo igual? Prazo aqui, ó, em dobro. O prazo é em dobro. E eu falei pra vocês que a banca vai tentar te enganar, mas você não vai cair nessa porque agora você tá caveirado. Então essa questão tá, ó, falsa, essa questão que tá mais falsa que nota de 3, né? Pessoal, diquinha, tá? Tortura. Ela tem perda do cargo? Sim. Essa perda é automática ou o juiz vai escolher? Pessoal, aqui, ó, automática. Automática, beleza? Vamos aqui, ó, mais uma aqui, ó. Opa, outra para delegado, Polícia Civil do Estado de Goiás. Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura qualificada pelo resultado morte, a uma pena de 12 anos de reclusão, a referida condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício por... Pessoal, falamos isso aqui agora há pouco. Olha aqui, ó, o que você faz? Você pega a pena e multiplica por 2. 12 vezes 2. Chama o professor de raciocínio lógico ou você faz na sua prova? Você faz, né? 12 vezes 2, 24 anos. Qual que é a resposta? Opa, aqui, ó, letra D. Pessoal, a pergunta é, a gente fez uma questão aqui de delegado, fizemos outra de delegado, uma de analista. É impossível a lei de tortura? Não, ela é bem simples, bem tranquila. Inclusive, vale ressaltar que, pessoal, a lei de tortura ela se repete várias e várias e várias vezes. Então, estuda a lei de tortura e depois que você estudar, ler a letra da lei, saber um pouquinho mais sobre o entendimento dela, pega as questões e você vai verificar que elas se repetem bastante, independentemente do cargo, beleza? Vamos lá, continuando aqui, ó, questãozinha para delegado, Polícia Civil do Piauí. No Brasil, os atos de tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza são coibidos. Marque abaixo a alternativa, ó, correta quanto ao crime de tortura. Pessoal, vamos lá. O crime de tortura é inafiançável? Sim, embora suscetível de graça ou anistia? Aqui não, né? Olha só, pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui e vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Ignora essa parte aqui, tá? Ignora isso aqui. Olha só, no Brasil você tem alguns crimes que são inafiançáveis. E esses crimes inafiançáveis se dividem em dois. Aqueles que são insuscetíveis de graça ou anistia. E tem aqueles ainda que são inafiançáveis, mas ao mesmo tempo são imprescritíveis. Professor, eu sempre confundi essa parte. Eu nunca soube o que era imprescritível, o que era inafiançável, o que era insuscetível de graça ou anistia. Então vem comigo aqui que você vai descobrir agora. Olha só. Aqui são os crimes hediondos e aqui são os crimes equiparados a hediondos. Você encontra eles na Lei 8072/90. E os crimes equiparados a hediondos, TTT, tráfico, tortura
terrorismo, beleza? Professor, e os imprescritíveis, quais são eles? É o mnemônico ração, racismo e ação de grupos armados contra a ordem democrática de direito, pessoal. Então, beleza? Você vai pegar isso aí agora, ó. Você vai pausar essa tela. Você vai grifar aí, ó, os que são inafiançáveis, os que são imprescritíveis e os que são insuscetíveis de graça ou anistia. E vai anotar isso aí no seu caderno, beleza? Vamos lá, então, voltando para a nossa questão. Olha aí, ó. O crime de tortura é inafiançável? Sim, embora suscetível de graça ou anistia? Não, né, pessoal? Vamos lá, B. Se o crime de tortura é cometido contra maior de 60, aumenta-se a pena em 1/3 até a metade? Pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Você que pensou aqui logo na idade, você foi bem, tá? O seu pensamento tá certo. Porque isso é uma hipótese de majorante. Agora, olha a fração de pena que ele colocou. 1/3 até a metade? Aí não, né, pessoal? E fica errado. É de 1/6 até 1/3, beleza? Não esqueça essa fração de pena aí. Professor, eu tenho que ficar gravando frações de pena para minha prova? Tenho que ficar gravando hipóteses de majorantes? Olha, o quórum, a fração de pena mesmo, geralmente não, tá? Mas nessa questão aqui, como ela é para delegado, existe um nível um pouquinho melhor. Mas ainda assim você vê que não é nada extraordinário, é algo que é totalmente viável você saber, beleza? Vamos lá, C. Se o crime de tortura é cometido por agente público, a pena é aumentada de 1/3 até a metade? Opa, mesmo erro da de cima, né? 1/6 até 1/3. Vamos lá. Não se constitui crime de tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial ou religiosa? Pessoal, tá errado, né? Ela constitui sim crime. Inclusive, essa daqui é a tortura preconceito. Tortura preconceito, beleza? Agora, vamos lá. A tá errada, B tá errada, C tá errada, D tá errada. Qual que tá certa? Muito bem, eu já sabia que você ia acertar. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou sofrimento mental, com o objetivo de obter alguma informação, declaração ou confissão. Pessoal, certinho. Essa é a nossa resposta. Essa aqui, ó, tortura prova. Lembra quando eu falei pra vocês que o Capitão Nascimento foi lá e falou: cadê o baiano? Pá, cadê o baiano? Pá, outro tapa? Exatamente, essa daqui, tá? Vai lá então. Faz o mesmo aí quando você for policial. For um policial civil, um policial rodoviário federal, um policial federal, faz isso aí pra você ver. Perda automática do seu cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada, beleza? Então toma cuidado. Mas para sua prova, você já sabe o que tem que fazer. Vamos mais uma aqui, ó. Opa, CESP com 2 S não, né? Com um só já é ruim, imagina com 2. Vamos lá. Delegado de Polícia, Maranhão. Se, com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia por meio de grave ameaça, constrange pessoa causando-lhe sofrimento psicológico. Pessoal, se a vítima for um adolescente, esse crime será qualificado? Não. Será o quê? Majorado. Estará configurada uma causa de aumento de pena? Sim, é essa. Porque aqui se trata de um agente público, pessoal. Porque ele é, ó, cadê? Agente de polícia, então ele é um agente público. A critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo? Pessoal, a critério do juiz é que isso é definido? Não. A tortura, automaticamente você tem o quê? A perda do cargo. Pessoal, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, no meio da questão mesmo, no meio da questão. Olha só, vamos supor que uma pessoa, ela é um particular, ela é proprietária de um comércio, de uma padaria, por exemplo, e ela vai lá e encontra uma pessoa na rua e tortura ela. Pessoal, sobre ela vai recair a hipótese de perda do cargo público pelo dobro da pena aplicada? Sim ou não? Gente, claro que não, né? Porque olha só, a perda do cargo aqui, quando se fala, é o cargo, ó, público, meu amigo, é um cargo público. Se você não tem cargo público, você não vai perder. Não, vou te mandar embora do seu emprego privado. Não, isso não existe, tá? Aqui, ó, exige que seja caráter público. Vamos voltar para a questão. Provado o fato, a pena será de detenção? Pessoal, não, né? Olha aqui, ó, pena de 2 a 8 anos. Mais ainda, ó, 1/6
até 1/3, uma vez que será um crime majorado. Agora vamos aqui na letra E. Quem presenciar o crime e se omitir, incorrerá na mesma pena do agente? Não, por quê? A tortura omissiva, pessoal, já falei para vocês, ela tem pena de detenção de 1 a 4 anos. Já a tortura de forma geral, ela tem uma pena de reclusão de 2 até 8 anos. Beleza? Fica a dica aí para vocês. Pessoal, foi isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado hoje da lei de tortura. Trouxe aqui algumas questões aqui de delegado, de agente. É para você vir aqui e falar o seguinte, opa, essa novidade eu não sabia. A parte que eu quero que vocês saibam aí, que poucas pessoas sabem, do mandado constitucional de criminalização. Não é porque a Constituição previu lá em 88 que a tortura seria um crime equiparado a hediondo, que em 97 ela já nasceu dessa forma. Pessoal, entre 88 e 97 não havia crime de tortura. Então a pergunta é, a Constituição criou um crime? Claro que não, porque a criação da lei penal obedece à lei em sentido estrito, aquela lei ordinária ou lei complementar. Então, quando a Constituição falou, opa, será equiparado a hediondo o tráfico, tortura e o terrorismo, e a tortura só foi criada em 97, esse período aí, entre 88 e 97, adivinha? Podia fazer tortura? Claro que não, porque nem existia, só foi existir em 97. Então fica a dica aí pra vocês, mandado constitucional de criminalização. Tem que saber também que a tortura é crime equiparado a hediondo e a sua pena vai de 2 a 8 anos como regra, mas existe ainda a tortura omissiva, que a pena é de detenção de 1 a 4 anos. Existe ainda a figura do sujeito ativo próprio ou impróprio. Pessoal, a regra da tortura é qualquer pessoa ser sujeito ativo, mas tem uma delas, a tortura castigo, que exige uma qualidade especial do sujeito. Qual seja ela? A pessoa que tem a guarda ou autoridade sobre o torturado. Beleza? Mais uma informação que vocês têm que saber. Pessoal, olha só. Quando se fala em majorante e qualificadora, você tem que saber diferenciar bem uma da outra. A majorante aumenta a fração de pena, 1/6 a 1/3 no caso da tortura. Já a qualificadora, ela traz uma nova pena. Quando da tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou quando resulta a morte, a pena é aumentada em sua fração ou é uma pena diferente? A pena é diferente, então por isso é uma qualificadora. Agora, se o crime é cometido por agente público contra criança, adolescente, gestante ou maior de 60 ou deficiente, adivinha? A pena será majorada de 1/6 até 1/3. Beleza, pessoal? Então dica para vocês, 9455/97, a lei de tortura, fácil, poucos artigos, você já sabe agora o que é um crime imprescritível, o que é um crime inafiançável, quais são insuscetíveis de graça ou anistia. Então pega o seu caderno, anota tudo e vamos pra cima, beleza? Tamo junto, qualquer coisa tem lá o meu Instagram, @DanielAtalaia_, e tem no meu telefone lá no comecinho pra vocês. Qualquer dúvida, pode mandar, pode entrar em contato. Tamo junto e muito obrigado!